Olá, boa noite. Eu sou o Evanir Aguiar e já estamos com o nosso Papo Certo. Hoje traremos o tema da eficiência que gera lucro. O nosso programa, você já sabe, é voltado para empreendedores e trata de temas da economia, gestão, tudo para quem faz o Brasil acontecer. Você pode nos encontrar aqui no 524 da sua RS Play, canal digital, e também lá no YouTube do Papo Certo. Pode nos seguir e acompanhar todas as novidades, programas lá no Instagram, no papocerto.com.br. Fiquem conosco. Hoje as nossas convidadas que falarão sobre este tema são a Karen Argenta, da K Consultoria e Treinamento, que é especialista em desenvolvimento de pessoas para alcançar resultados de alta performance. Boa noite, Karen. Muito obrigado pela presença aqui no programa. Pode se apresentar um pouquinho para quem nos assiste? Boa noite, é um prazer estar aqui hoje. Eu trabalho já há muito tempo dentro das empresas, né, e hoje já, venho fazendo trabalhos também como consultora, e tenho uma formação já em administração, experiência em liderança, aonde eu contribuo aí com os líderes das empresas para que eles possam hoje performar muito melhor do que eles já fazem atualmente. Excelente. Acredito que teremos um programa muito bom trazendo todas essas experiências da Karen. E também estamos recebendo a Simone Dizenha, falei correto? Sim. Muito bem, CEO da Virtual Service Rio Grandense, uma líder com vasta experiência em gestão de serviços e em serviços no mercado gaúcho. Muito obrigado, Uhum. Simone, se puder se apresentar um pouquinho para nós. Sim, meu nome é Simone, né, trabalhamos com desenvolvimentos personalizados, mais de 10 anos no mercado, foi em 2010 que ela foi lançada, com o uso de identificar problemas pequenos que cada empresa tem e assim montarmos um sistema que será eficaz, que gerar mais qualidade à empresa. Excelente, Simone. Então, a gente vai ter aqui um conjunto de experiências em alta performance com experiência em softwares e algo muito personalizado. Excelente. Muito bem, então, para começarmos o nosso debate aqui, Karen, o que define uma empresa realmente eficiente nos dias de hoje? Atualmente a gente precisa ter muita clareza de que os processos são importantes dentro da empresa, indicadores são importantes, mas nós temos que ter as pessoas certas nos lugares certos. As pessoas precisam estar treinadas, precisam estar preparadas para elas realmente poderem trazer o resultado que a empresa precisa. Excelente. E Simone, Hum. como a eficiência operacional se traduz diretamente lá na última linha do resultado das empresas? Bom, um sistema bem organizado, bem estruturado e inteligente vai ajudar tanto nos processos como organizar a eficiência e assim dar mais resultado no futuro, né? Então, um sistema ele tem que ser bem organizado, estruturado. Um especialista nos passa tudo como deve ser, e aí esse sistema vai ajudar ou tanto os colaboradores como os gestores a ter um nível mais eficiente e retorno dos seus resultados. Excelente. São softwares Exatos, personalizados e inteligentes. e inteligentes. Muito Uhum. bem. E Karen, qual é o papel do treinamento das equipes para a eficiência lá na última linha na economia? Pois é, a gente às vezes se preocupa muito com os processos, indicadores, com o produto, com o cliente, e a gente às vezes não se preocupa com o nosso time. A importância do nosso time estar ciente de qual produto que a gente vende, de qual é o plano da empresa, qual o planejamento estratégico para aquele ano, aonde que a gente vai botar energia, é o que vai fazer a diferença lá na última linha. Eu costumo às vezes dizer, né, que às vezes a gente prepara todo um time para receber bem o nosso cliente, o pós-venda, e às vezes a pessoa que atende o telefone ou que responde um WhatsApp, a gente acaba não dando aquela atenção devida e ali tu pode perder o cliente por um mau atendimento. Então as equipes elas precisam estar
com clareza do que precisa ser feito, do propósito da empresa, aonde que a empresa quer chegar, o que realmente tem valor para ela. E no momento que o time está sabendo disso, a liderança está orientando esse time, é aí que vai fazer com que a engrenagem rode para que tudo funcione de uma forma para que o resultado e a última linha lá realmente tenha uma linha verde, né? Um resultado positivo, lucrativo, com as pessoas integradas nos seus processos. Muito bem. Aí tem o papel da comunicação da liderança Exato, junto à sua equipe. exatamente. E Simone, como manter a qualidade no serviço quando se busca a máxima produtividade? Bom, quando nós montamos um sistema, a gente sempre pensa na usabilidade das pessoas que vão mexer. Como a Karen falou, que precisa ter todo esse controle da WhatsApp, coisa, então o sistema está ali para ajudar nessa sociedade que está faltando. Porque quando o sistema é tudo manual, a empresa acaba perdendo tempo e assim acaba perdendo dinheiro, né? A gente diz aquelas perda de dinheiro invisível, que tu não enxerga. Então, com um sistema bem elaborado e bem organizado, vai ajudar tanto no processo como no retorno possível. Muito bem, bem importante isso mesmo. E Karen, a eficiência ela está mais ligada a processos ou às pessoas? As pessoas fazem os processos, né? Elas que criam os processos, elas que criam os indicadores, elas que monitoram esses indicadores, mesmo que a gente tenha um sistema eficiente que contribua para que esses resultados cheguem de forma mais rápida na mão das pessoas, dos funcionários, dos colaboradores, as pessoas estão sempre envolvidas nessa tecnologia, né? Então a gente precisa estar com eles também bem preparados, né? Alinhados com aquilo que a gente vem desenhando para dentro da empresa. Muito bem. A Fortus ela utiliza a metodologia da ISO, né, e o do MEG, do Modelo de Perfeito. Excelência em Gestão. E desde sempre, quando nós definimos utilizar modelos de gestão pela qualidade como nosso modelo de negócio, né, buscar sempre a gestão pela qualidade, nós entendemos que somos 2 sócios. As 4 mãos nunca dariam conta de tudo Exato. que deve ser feito de acordo com o que a gente planeja, enfim. Então, ter a equipe capacitada, envolvida no processo de gestão, é Exato. imprescindível para que a gente alcance os resultados. Então, levo aqui para os líderes que estão aí pensando em implementar novas metodologias, softwares, sistemas, né, metodologias de alta performance. De nada adianta ficar somente nas lideranças. É a equipe que faz realmente a engrenagem, né, acontecer e o resultado é alcançado pelas equipes, não apenas por quem planeja, né? É Exato. importante planejar, mas não para por aí, né? Muito bem. E Simone, como a Virtual Service utiliza a tecnologia para otimizar a entrega aos clientes? Nós temos um sistema que montamos o quê? Se nós fornecemos um sistema, tem que ter um sistema de controle, né? Então, nele, o cliente ele acompanha a linha do tempo com todos os relatórios tudo sendo feito e também acompanhamento via WhatsApp, né? Então, o cliente passa. Então, quanto mais o cliente nos passar, o especialista nos passar as informações, mais rico vai ficar o sistema e ele vai ser desenvolvido de forma correta, né? E os nossos prazos acabam sendo até curtos, porque ele, conforme ele já vai trabalhando, ele já vai elaborando, porque tendo as primeiras telas já passamos o login para o cliente e ele vai acompanhando. É como se construísse uma casa, ele tem que ir no local e ver como é que está ficando. Então, a nossa ideia, a nossa metodologia é a mesma, é igual como se estivesse construindo um prédio em um condomínio. Desde o início. Desde o início. Sempre cuidando do ajeitar para evitar invasões. A gente sempre diz que um sistema é uma blindagem até contra os golpistas, né? Excelente, isso mesmo. Karen, quais são os principais ladrões de produtividade? Nós temos várias situações dentro da empresa, né, que contam aí como ladrões de produtividade. É não estar atento àquilo que tu faz de forma automática. Nós trabalhamos muito em algumas empresas com projetos sendo implementados onde a própria pessoa, a própria equipe
traz a inovação dizendo, não, só um pouquinho, eu faço isso, 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 levo tanto tempo, aonde eu posso estar fazendo de uma forma ou mais automática, porque um sistema ajudou, ou porque conseguiu reduzir uma etapa que ela não contribuía e poder realmente implementar. Então, contribuir com essas pessoas que fazem a execução é aonde a gente tem o diferencial. E isso é um case que a gente tinha, que tem numa empresa que eu trabalhei, aonde a gente envolvia só a liderança para lançar os projetos. Não, os projetos são caros, são importantes, então estratégicos, né? Vamos envolver os líderes. Anos após anos, depois a gente, não, vamos envolver alguns analistas, depois envolvemos assistentes. Hoje, dentro dessa empresa, todos trabalham em projetos. É só a pessoa se voluntariar, dizer que tem ideias, que ela quer contribuir, não importa o nível que ela está, ela entra num grupo e faz o projeto de melhoria, de produtividade, e isso trouxe um ganho muito grande. Nós entregamos vários projetos durante um ano, e com uma rentabilidade muito maior para a empresa, considerando, ocupando todos os níveis que estão no operacional e que conhecem realmente o processo, né? Porque eles têm ali o comportamento, sabem o quanto eles precisam estar mudando para facilitar o trabalho deles. Então, isso é os ladrões, né, podem ser vistos justamente pela nossa equipe, né, e eles estarem nos sinalizando. Mas temos vários outros motivos, né? Se a gente não acompanha um time, se ele não está engajado também naquilo que é o propósito da entrega da empresa, a gente tem várias situações no dia a dia que as pessoas podem se dispersar, elas podem ficar ou num celular ou num café, mas se a gente sabe que elas entendem o propósito da empresa, é diferente. A pessoa pode até estar num café, mas ela está no café, às vezes trocando uma ideia de melhoria, né? Ela pode estar no celular, mas ela pode estar no celular vendo uma possibilidade de fazer alguma coisa nova dentro da empresa. Então, esse engajamento com o time é bem importante, envolvê-los nas Excelente, necessidades você da trouxe empresa. aqui várias questões, né, que eu considero extremamente relevantes, assim, o envolvimento das pessoas nos projetos. Uhum. No Grupo Fortus, que eu sou sócio, nós temos um planejamento estratégico e temos projetos estratégicos. Uhum. E nestes projetos estratégicos, obviamente, os líderes participam, mas tem sempre pessoas da equipe executando, realizando, acompanhando. E isso fez uma grande diferença para que a gente conseguisse tirar os projetos do papel, porque a equipe Exato. tem que estar envolvida, não é? Isso. E em se tratando do que a gente vive nos dias de hoje, que é muito atual, que é o home office, né, o trabalho remoto, enfim, eu vejo que a equipe que conhece os objetivos da empresa, as entregas, as metas, estando onde estiver, tem pessoas que trabalham da casa da praia, enfim, em qualquer lugar. Eu já trabalhei na praia, é bem tranquilo, porque a gente sabe o que tem que ser feito, e a equipe que sabe o que tem que ser feito faz de uma forma muito eficiente, Vai entregar. com controles e metas, bem importante ter esses controles e metas. Isso O aí. líder não pode abrir mão de acompanhar o que está sendo feito ou não pela equipe. Perfeito, é isso aí. Simone, você como uma líder, uma CEO, como você identifica um processo que precisa ser melhorado ou acelerado? Bom, sempre conversamos com o especialista primeiro para identificar quais são os gargalos. Então, a gente identifica todos os pontos e assim estudamos se já existe no mercado ou não para poder melhorar. E sempre identificamos qual é a melhor forma de como poder desenvolver esse processo e assim passar para o cliente, né? Então, identificamos todos os pontos e com um mapeamento bem preciso. E acontece muito de ter que acelerar, ter que dar um novo rumo para aquele projeto? Já aconteceu casos, né, por exemplo, nós fizemos um streaming para velório, então desenvolvemos todo o sistema, testamos tudo, tivemos que acelerar para a instalação do ambiente do local, né, das câmeras, tudo que muda totalmente aquilo que estava sendo programado de início, né.
Então, Mas foi feito o protótipo lá do uso e lá pode acontecer de ter ajustes. isso, porque como esse cliente, os clientes deles seriam as capelas, então Sim. cada local muda o ambiente, então tu tem que estar preparado para isso. Como é que vai ser a resolução? Porque como é um streaming, não pode travar, não pode, ele tem que funcionar e ele também. E quando o dono da capela cadastra o evento, ele gera um link criptografado, então ele tem que funcionar certinho, naquela data, naquele horário início e fim, senão ele fecha e não mostra para ninguém, né? Sabes que nós, o Fortus Hub, que é o software que é nosso parceiro aqui, ele precisou ser acelerado. Nós, quando iniciamos esse projeto, que é um software financeiro e também serve para emissão de notas de empresas de serviços até o momento, ele precisou ser acelerado. Então, nós fomos ao mercado e compramos o código-fonte, porque identificamos que fôssemos desenvolver o processo de construção desde o início, levaríamos muito tempo. Então, em um ano ele está em funcionamento pleno, né? E hoje, mas ele precisou ser acelerado. Sim, é que vocês pegaram para poder adiantar. Só que Sim. às vezes tem que estudar se vale a pena pegar um código pronto ou Sim. do começar do zero, porque já pegamos código pronto que levou muito mais tempo Para tentar consertar. É como reformar uma casa muito tu vai pegar antiga. uma roupa cheia de buraco e tu vai ter que começar a costurar para deixar ela 100%. Às vezes é melhor até construir do zero, mas tem projetos que são bons que tu pode reaproveitar e assim agilizar o processo. Por exemplo, já tivemos experiência de um cliente que ele queria, eu quero colocar um script, botar uma foto e aí o sistema gerar minha videoaula. Eu falei, não vamos inventar a roda. Então, identificamos bibliotecas Que já já de existem. hoje para integrar no sistema. Aí é uma forma que agiliza o processo e ele tem o resultado que ele deseja. Hoje em dia a tecnologia ela nos obriga a sermos muito mais ágeis do que antigamente. Às vezes um projeto em 1, 2 meses muda totalmente o rumo. E também aconteceu já no caso de vocês de irem desenvolver um software para um objetivo e ele ser totalmente desviado para outro? Já aconteceu várias vezes, né? Tu faz toda uma metodologia, faz todo um processo de como vai ser, quanto vai custar, e aí no meio do caminho, aí o cliente, ele, não digo que ele mudou de ideia, mas ele aumentou módulos, detalhes, informações diferentes. Claro, se ocorre casos como esse, a gente tem que refatorar tudo novamente e aí conversar com o cliente que não era exatamente como era no início. Mas às vezes mira num alvo e se alcança outro. E fica até melhor. Fica melhor. Fica melhor que era. Essa experiência, eu tenho uma experiência de um cliente que tem um software de vendas online e foi projetado para um objetivo e o que bombou foi um objetivo secundário, mas que viabilizou todo o processo, inclusive para ele se retroalimentar e ficar hoje viralizado, escalável. Os sistemas são formados em módulos, né? Tudo pode ser feito. Então, vem com um módulo, organizamos, estruturamos e assim vai crescendo o sistema como precisa. E muitas vezes, hoje nós temos muitos softwares disponíveis no mercado. O que leva uma empresa a ter o seu próprio software? O que acontece? Hoje as empresas muitas são acomodadas. Pagamos por esse e pagamos por aquele. Só que são várias ferramentas que não conversam entre si. Então, o que a gente conversa com o cliente? Não seria muito mais rentável, muito mais seguro ter um sistema único que tu pega todas as ferramentas, transforma num só e aí vai poder produzir mais e não vai ter retrabalho. E claro, para fazer isso só um sistema sob medida, né? Porque hoje as empresas elas constroem um produto e tentam te empurrar. Mas eu te digo, a sua empresa não é diferente dos concorrentes. Se é diferente, porque são feitos por pessoas, então a forma de trabalhar é diferente. Então, se ela é diferente, tem que ser um sistema diferente que seja exatamente conforme a necessidade da empresa. Excelente. O Fortus Hub, ele foi desenvolvido já com dentro da sua estratégia, agregar módulos que atendam às nossas necessidades e dos clientes, enfim, das empresas, especialmente prestadores de serviço. Fizemos a última contagem, a gente estava em 30 softwares. E olha, o nosso grupo de empresas são não é módulos, muito grande. né? Tu transforma num só. Não, não é o Fortus Hub, eu estou falando, a nossa empresa utiliza 30 softwares. Alguns são públicos, enfim, não conseguimos. Olha o retrabalho que está tendo. Mas muitos, eles não se conversam e a gente tem aí um retrabalho. Então, o Fortus Hub ele também nasceu com essa intenção
de termos vários módulos do próprio software, mas que converse, que eu não Isso é bom. precise estar alimentando novamente, né, um outro sistema. Sim. Enfim, então eu entendo muito bem quem deseja e quer, né, ter o seu próprio software, eu acho E muito um válido. detalhezinho. A gente sempre pensa como diferente inteligência. Então, a gente pega o especialista e monta ele baseados em casos. Então, a ideia do sistema não é uma coisa parada, tipo Excel. Tu vai ocultando e ele vai te ajudando a trabalhar e evoluir e ver as necessidades do que precisa para, digamos, para melhorar para o próximo mês, para o próximo ano. Ele organiza, contabiliza tudo do que precisa. E assim, ajudando nos processos, né? Com certeza. Muito bem, excelente. Mudando um pouquinho agora de assunto, falando com a Karen. Karen, como criar uma cultura de eficiência onde toda a equipe se sinta como dono do negócio? Esse é um desafio para os empresários, né? Porque geralmente os empresários eles têm as ideias na sua cabeça e entendem que todo mundo, por osmose, que nem eu digo, tem que saber o que que a empresa quer, né? E falta muito essa comunicação, essa conexão com o time de todos os níveis, né? Então, o empresário, a primeira coisa que ele precisa, ele ter essa clareza do que ele busca para a empresa dele, qual a cultura que ele quer implementar e falar. Não é botar na parede, não é o quadrinho na parede que nem a gente fala, porque também isso também não funciona. Mas ele exercitar isso a cada dia, né? Ele precisa ter essa clareza, exercitar, dar esse exemplo no dia a dia, conversar com os times, sempre tendo essa cultura que ele quer implementar no seu discurso, no seu diálogo, nas suas conversas, nas suas reuniões. E agora mesmo eu estava tratando com uma colega que estava me indicando 2 sócios justamente isso. Eles conversam diferente e querem implementar uma cultura e não sabem por que que o time não engaja. Então os 2 precisam estar alinhados, acreditarem naquilo para passar para os seus líderes, para o seu time. E aí no momento que as pessoas, porque muitos perguntam: "Ah, como que a gente engaja um time?", né? Quando eles têm clareza do que eles precisam fazer, por que que eles estão ali, qual a importância do papel deles, Qual o né? resultado da sua participação, do seu trabalho na engrenagem? Exatamente, inclusive os resultados, porque às vezes: "Ah, não vou mostrar números, eles não vão entender". Mostre números que eles entendam, mas Sim. é importante eles saberem que eles contribuíram com aquilo ali, até aonde que quer chegar, né, e o que que precisa ser feito para chegar ali naquele resultado que eles estão buscando para o final do ano, por exemplo. Então, essa comunicação clara, transparente, vai fazendo com que o time vá realmente adquirindo essa cultura, fazendo parte dela, querendo se engajar cada vez mais, porque está entendendo aonde ele precisa chegar, o que que ele precisa fazer e aonde a empresa quer, chegar nos seus resultados, né. Muito bem, Karen. Sabes que, invariavelmente, os nossos convidados destacam algo muito importante aqui, em todas as pesquisas que a gente realiza também: comunicação. Uhum. Clara, transparente e objetiva. É, Né? é Concordas que esta preciso. comunicação ela é o primeiro passo para ter uma equipe engajada? Exatamente. O primeiro passo, comunicação, o segundo passo é ouvir o time. Ouvir. Ouvir os seus líderes, ouvir o seu time, porque eles, como eles estão na operação, eles estão na linha de frente, eles conseguem trazer também coisas que tu vai ajustando dentro da empresa com muito mais clareza e isso vai se fortalecendo porque vem de todos os lados essas informações e tu vai adaptando ao planejamento estratégico Ouvir a da equipe. empresa. Excelente. Uhum. Simone, vamos falar agora um pouquinho da gestão do seu negócio, né? Qual é o desafio de gerir, então, uma empresa de serviços, mantendo a eficiência e com uma equipe enxuta? Como falou, a organização é o primeiro passo, né? Como falou, nós trabalhamos via home office. Mas tem toda a organização, como tem um sistema que nós montamos ali, com demandas de virada de sprint, que isso até recomendando até para as empresas. Que se tu tem uma quantidade legal de pessoas, não importa se tu tem 3 a 10, tem que ter um gestor que controla, manda as demandas e assim a cada por mês ou cada 15 dias fazer a virada de sprint para saber como é que está o andamento das funcionalidades, né? E esse tipo de sistema também montamos, né? Uhum. Para organizar. Excelente.
Porque se tu não tem organização, não tem estrutura, vai acabar, digamos, tu perdendo tempo, e tempo é dinheiro, né? Com certeza. E perde o cliente. Também. Porque o cliente Tu dos tem um dias prazo atuais ali. as coisas acontecem muito Muito rápidas. rápido. Né? Já estamos quase em março. Uhum. E o ano Sim. começou ontem. E o tempo parece que está voando. E os clientes, as empresas, né? A própria equipe não está por esperar muito tempo o tempo passar, É, não. porque quando É. geramos o orçamento, a gente gera um prazo. Que a gente tenha, ó, conforme a organização é isso. Então, se tu já tem uma equipe organizada, estruturada, segue as demandas, tu consegue terminar no prazo. O problema é se tem uma desorganização ali, ou muito feriado, coisa assim, que pode acabar afetando alguma coisa. Vocês Mas isso têm, tudo é avisado, né? vocês têm um software de gestão de projetos, de É, gestão de montamos o processos? nosso próprio. Ele faz a gestão Tá. de projetos, gestão É, de processos, do início, meio e fim, até a entrega. isso. E aí o Sim. cliente vai acompanhando a linha do tempo, vai organizando, e conforme vai pedindo, vão trocando pelo WhatsApp, né? Nós temos muitas empresas, o Grupo Fortes atende mais de 220 empresas. E temos muitas que têm muitos projetos, processos, e muitas é no Excel. O acompanhamento não é via software. E eu vejo isso como uma carência muito grande no mercado, em empresas boas e grandes, em que a gestão dos seus processos é no papel, muitas vezes. Sim. Aí eu Não é nem no pergunto, eles software. botam o Excel lá 2 anos atrás, ele consegue se achar no que todo o Muda. relatório, toda a organização que foi feita? É a mesma coisa tu armazenar tuas informações num driver, 2, 3 anos lá atrás, tu não sabe mais que arquivos que tu armazenou, será que eu salvei? Será que eu organizei? Agora um sistema tá aí, tu só faz filtro e ele vai te buscando, é questão que nem os relatórios. Hoje tu vai pegar o sistema, tu monta um relatório com um monte de campo que tu não precisava. E se tu escolhe, e se a empresa puder, eu quero tais campos, eu quero tais registros, tais coisas, e monta o relatório exatamente como precisa. Isso aí, tudo está ali, usa aquilo que é importante. Eu gostaria de complementar essa sua resposta com uma pergunta que é: este paradigma, na minha opinião, entre custo-benefício de desenvolver um software ou ter um do mercado ou mesmo um Excel. Você fez já este cálculo? Custo-benefício entre desenvolver o próprio ou utilizar um que já existe? Claro, os nossos valores são valores justos, né? Comparado com muitas agências que tem por aí, eu já tive clientes que falam, nossa, ó, mas e a qualidade? Eu te digo, nossa qualidade é até superior, até por esse acompanhamento, esse carinho todo que temos com o cliente. O custo, vamos analisar, eu estou pagando ali mensal um valor X. Bota no papel quanto tu já pagou para um sistema que não é de vocês, né? E agora, se comprarmos um sistema nosso, o máximo que vai pagar é a hospedagem, porque o sistema está ali. Sim. Um sistema que ele vai ser acessado tanto pelo computador, pelo tablet ou celular. Não precisa pagar um aplicativo que tu tem que construir em Android, iPhone ou Xing Ling que vem por aí, nunca são iguais. Um sistema SaaS que nós desenvolvemos, ele é visto por qualquer tipo desses aparelhos. E eu te digo, pelo retorno dos nossos clientes, que vale muito mais a pena ele construir um sistema deles, próprio, feito exatamente como eles precisam, e o valor que dê no bolso, né? Muito bem. Realmente, cada dia mais eu acredito que na personalização é uma alternativa boa e a possibilidade de vender aquele software Sim, futuramente. Se for um software de sucesso, por que não isso se transformar num negócio também? Um exemplo, tem uma cliente, nós vamos fechar, que ela é de LGPD, ela quer formar um sistema de treinamento. E ela falou que depois é para a gente fazer um multi-trains, como assim? Ela vai ter multi-usuários, que ela vai pegar tanto para a empresa dela, como para as demais empresas, ela vai vender como fosse licença. E aí, como ela conhece bem o LGPD, ela sabe todos os pontos, aí vai mostrar um sistema bem estruturado para poder oferecer de aluguel para as demais. Excelente, então aí já se paga. Mas se paga também com rendimento, porque se um sistema te ajudar a produzir mais, tu tá ganhando também. Sem dúvida. O objetivo primário é este, né? É. Falando agora um pouquinho sobre treinamento, Karen, você entende que o foco em treinamentos de equipes deve ser na parte técnica ou na mudança de mentalidade da equipe? Eu costumo dizer assim, contrate uma pessoa com um comportamento mais ajustado daquilo que tu busca para a tua empresa, porque o técnico é muito mais fácil de tu treinar, tá? Então, esse é primeira dica para quem está contratando
né, fazendo esse movimento para alguma área. Ao mesmo tempo, se as pessoas já estão contratadas, treinar o técnico sempre vai ser mais fácil do que o comportamental. O comportamental, ele vem uma cultura, às vezes, já lá da casa da pessoa, já veio de outra empresa, então, às vezes, pode demorar um pouco mais, né, a parte do comportamento. Uhum. Mas a parte técnica é mais simples e a comportamental um pouquinho mais complexa. Mas quando a pessoa quer mudar, que tu dá um feedback, que realmente ela precisa se desenvolver em tais pontos, o que ela precisa melhorar, é quando a gente consegue fazer com que ela faça essa adesão e a transformação aconteça de uma forma mais rápida. Se ela não percebe que ela tem aquelas oportunidades, aí realmente a parte do comportamento fica mais difícil de tu conseguir desenvolver. Isso eu sempre deixo muito claro para as empresas. Realmente a técnica se aprende, né? O Uhum. comportamento, ele envolve outros fatores É. que vão além de um, entre aspas, simples treinamento da empresa, Sim. né? Ele envolve toda uma estratégia de mudança de pensamento. Eu sou um apaixonado por estagiários. Uhum. A gente na Forbes já teve mais de 300 estagiários nesses 22 anos, quase 22 anos de mercado. Muitos deles hoje são nossos coordenadores, gestores, líderes, analistas, porque a questão cultural, nós desde o início nós formamos a cultura. Ótimo. Outras pessoas boas vieram, estão conosco também, mas realmente a questão cultural, e aí eu falo de habilidades, atitudes, né, muito influenciado pela sociedade e principalmente pelas empresas anteriores, isso tem um impacto muito grande. E treinamentos em capacitação, isso tem que ser feito recorrentemente, né? Recorrente. Senão dá para fugir muito. Tem empresas que às vezes, mas eu vou treinar e vou perder meu funcionário. Só que hoje tu já está perdendo cliente, tu já está perdendo negócios, tu já está perdendo performance com aquele funcionário que não está capacitado. Exato. Então, não se preocupe com isso, porque a importância é você ter dentro da sua empresa pessoas capacitadas para fazer a entrega que você precisa. Como a agilidade no atendimento impacta no faturamento e na retenção dos clientes? Bom, como falei, atendimento nosso é o nosso diferencial, porque eu já tive experiências eu fui trabalhar em outras empresas que eles reclamaram que quando eles iam fazer um sistema com uma agência, por exemplo, demorava muito para ter retorno. Então, identificando essas pequenas falhas que a gente tenta corrigir na nossa, né? Então, o cliente mal passou a informação, coisas já estão respondendo, estão organizando. Claro, o pessoal pergunta, mas vocês não utilizam robôs? Como nós tratamos com servidores, com erros, eu acho que o robô ainda não está apto para corrigir essas pequenas falhas, coisas. Então, nós mesmos que organizamos e conversamos com os clientes. Muitos clientes, temos clientes já há mais de 10 anos, que tira a gente até para, digamos, psicólogos, colegas, e coisas, que conversam, organizam, e assim, identificamos, terminamos nos prazos e deixamos eles satisfeitos com o nosso serviço. Não é à toa que eles estão conosco um bom tempo, né? Excelente, eu também acredito que a agilidade é um diferencial nos dias de hoje. Quem não se der conta, eu acho que nem um diferencial. É mais do que isso, é uma exigência. A agilidade de resposta, né, é uma necessidade. Todos os nossos clientes, sem exceção, indicam isso como está entre as 3 primeiras exigências, a agilidade na resposta, no atendimento. Por esse motivo que nós criamos mais, então, o nosso sistema, né? Porque vai ter momentos que a gente não vai conseguir conversar, dar o atendimento WhatsApp, mas ele sabe como é que está sendo o rendimento do serviço dele, como é que está o desempenho, como é que foi feito tal coisa, está tudo lá na linha do tempo, e ele vai entendendo tudo que está sendo feito no processo. O seu software, então, ele permite que o cliente acompanhe a execução do software dele. E o ato já tiver as primeiras telas, a gente já instala no servidor do cliente uma área de homologação, e aí o cliente já tem as primeiras experiências, que já recebe por e-mail o cadastro da senha dele, já clica, ele entra, já entra na área e já vai acompanhando o processo. E conforme as telas vão surgindo, a gente vai avisando, ele já vai testando, já vai verificando como é que está ficando. Excelente. Essas áreas de cliente hoje automatizadas são excelentes. A gente tem área de clientes nossos, onde, imagina, são 200 e mandando guias e informações, relatórios, toda hora bombando, vai e-mail, enfim, avisando o cliente que está disponível na área dele, né? Porque o nosso diferencial é esse, porque
quando tu tá numa fábrica de software, que tu pede um desenvolvimento de software, tu só vai poder acessar ele quando for na fase de teste. O nosso não, o cliente acompanha desde o início, tanto a parte quando a gente monta aquela viga, quando vai montar a Uhum, casa, né, uhum. até a construção das primeiras paredes. Ele já vai acessando, já vai interagindo e já vai verificando como é que está sendo feito. Excelente, muito bem. Karen, é possível gerir uma empresa com eficiência sem investir muito em tecnologia? Dependendo do porte da empresa, né, a gente entende que sim, conforme ela vai expandindo, isso é primordial, né? É fundamental a gente já ir pensando nessa parte de investimento, tecnologia, porque isso faz com que tu faça o equilíbrio realmente das pessoas que estão trabalhando para ti versus a agilidade que tu precisa, né? A gente fala tanto de agilidade hoje, então a tecnologia ela vem a complementar, né, a equipe e trazer informações mais claras, mais rápidas, transparentes, corretas, né? Então isso é fundamental, ter as pessoas, mas já ir conforme tu vai expandindo, precisa já implementar a tecnologia. Eu sou muito a favor, né? Ah, eu também. Não tem, assim, as pessoas têm muito medo, parece que a tecnologia hoje vai substituir as pessoas. Não, novas profissões vão vir, né? Muito vai ajudar as pessoas, como já tivemos várias revoluções aí, Sim, transformações, né? Então, não vai extinguir as pessoas das empresas. não, Precisamos, né, do ser humano dentro das empresas para comandar, né, sim, essas máquinas e fazer com que tenha o resultado que a gente precise e atender os com clientes. certeza. Automatização também. Né? Eu fiz um estudo há 2 anos atrás para participar de um prêmio aí na área de qualidade contábil. Uhum. E foi um estudo que eu fiz, comparei 2014 com 2024, onde nós tínhamos uma equipe 30% maior e atendíamos 30% menos clientes. Viu só? Então, a automatização e o faturamento também menor. Uhum. Então, hoje, em 2024, tínhamos uma equipe 70% daquela, mas que atendia 150% dos clientes, então, e com faturamento muito maior. Isso tudo é eficiência, né? Exato. Permite que a gente atenda mais clientes, as pessoas continuam e a gente está crescendo, né? Mas Uhum. eu digo proporcional ao número de clientes, e não se perde absolutamente espaço no mercado Não, e se abre outras oportunidades, enfim, exato. e, enfim, a gente não tem como fugir da tecnologia nos dias atuais. É bom É. para Bom para reforçar. Simone, né, Simone? É, porque para reforçar, tanto a empresa ela é pequena como ela é grande. A grande vai ajudar na organização de todo o conjunto, mas uma empresa pequena, às vezes vale mais a pena ela investir num sistema primeiro que vai ajudar a ser a secretária virtual dela, que ela entra no sistema, o sistema já vai dizer quantos clientes estão devendo, quantos clientes estão... Toda aquela organização de gestão que uma secretária poderia passar para ela, já tem no sistema, e assim ela pode ter digamos, uma economia maior, porque o sistema já está ajudando ela a evoluir nesses processos. E aí, fora que a secretária não fica doente e ela pode acessar a hora que ela quiser, né? Tem isso também. Também tem Tudo isso. isso é um aumento, né, de produtividade. E Simone, qual a importância da padronização de serviços para garantir a lucratividade? A padronização ela serve para ajudar, né, na identificação do processo. Tu ter algo padronizado, organizado, ajuda tu ter mais controle, mais, digamos, identificar se está havendo alguma perca ou algo que segue uma padrão, uma identificação normal, o sistema fica muito mais organizado, mais estruturado e mais seguro até. Com certeza, segurança de dados hoje é Uhum. imprescindível. Uhum. Karen, agora vamos mudar um pouquinho aqui, vamos falar sobre um tema bem sensível para os líderes. Como o líder deve dar um feedback sem desmotivar a pessoa que estiver recebendo? Isso é fundamental. Eu tenho um treinamento que eu aplico, que é o Feedback Conecta, é o nome do treinamento, porque as pessoas têm muito medo do feedback, principalmente, eles dizem, principalmente o negativo, Karen, eles não têm feedback negativo, é feedback de oportunidade. Tu tá dando uma oportunidade de dar clareza no que a pessoa precisa se desenvolver. Então, essa parte de feedback, o que as pessoas precisam ter o cuidado? De trazer o exemplo,
o que realmente aconteceu, quando, onde, com quem, para que realmente a pessoa conecte com Fatos o e dados. fatos e dados. No momento que tu traz o case ali, a pessoa clareou, entendeu, tu vai explicar aonde que foi que teve, né, algum ruído, alguma coisa, Uhum. e pedir para a pessoa trazer o que ela pode fazer de diferente. Muitas vezes as pessoas querem dizer o que elas precisam fazer. Olha, a partir de hoje tu passa a fazer isso, isso, isso. Não conecta isso com as pessoas, elas não compram isso, porque elas não estão entendendo o porquê que elas precisam agir daquela forma. Mas no momento que tu faz a pergunta para ela, o que tu entende que tu poderia fazer diferente para que não chegue mais nesse resultado? A pessoa cria o compromisso, porque é Uhum. dela que está vindo a ideia, Uhum. né? Então, isso é uma dica excelente para quando tu precisa fazer um ajuste no comportamento de alguém que tem oportunidade de crescimento. Então, Excelente. esse é um Eu ponto gosto de fundamental. trazer os meus exemplos. Uhum. Na Fortus, nós levamos um tempo para ter tantos feedbacks quantos a gente tem hoje. Tem análise tem a pesquisa de satisfação de cliente, mas falando de equipe, nós temos o One on One, Uhum, que perfeito. mensalmente ali os líderes conversam com a equipe, é um momento bem livre, assim, realmente da pessoa botar para fora aquilo que está acontecendo ali. Nós temos semestralmente uma avaliação de desempenho com algumas, são 10 perguntas, mas 5 são subjetivas, que é a percepção do líder sobre aquilo que Isso. pode mudar ali, o comportamento, enfim, né, percepção. E tem 5 respostas que são objetivas, tem a ver com realmente com resultados, com metas, com atitudes, com ações que tem que fazer. E o resultado disso são planos de ação para a próxima avaliação de desempenho. Uhum. A próxima vez, que é uma das 10 perguntas. Fez as atividades definidas na avaliação anterior, está ali Isso. vai se alimentando. Então, essa é uma prática bem interessante. Além, naturalmente, da avaliação de pares, que os Uhum. pares se avaliam. Sim. Eu recebo avaliação 360 da Isso é equipe. importante. Já levamos um tempo para receber essa avaliação e no início foi meio traumatizante, porque a equipe descarrega tudo nos líderes. Exato. Então, a gente tem a avaliação de pares, avaliação de líderes, avaliação de líder direto e indireto. Então, Uhum. todo mundo se avalia na empresa e ainda temos ali um período de avaliação de padrinhos e apadrinhado nos primeiros 90 dias, que é um colega É um que vai dizer como é que acompanhamento. ele está indo ali nos primeiros 90 dias. Então, Bom. são experiências assim que nos levam a chegar numa avaliação de desempenho de uma forma mais produtiva, Uhum. né? Que tem que ser construtivo, tanto para a pessoa quanto para a empresa. Eu acho que são Perfeito. práticas interessantes aqui. Quem quiser copiar, fique à vontade, É porque isso aí. todo mundo tem que melhorar mesmo. Exatamente. Simone, falando agora sobre custos, como você equilibra o custo fixo da empresa com a necessidade constante de melhoria e inovação? Bom, a gente faz toda uma organização, é como toda empresa, né? Tu avalia o que precisa ser melhorado e aí vai colocando tudo na tabela, tudo. O valor de caixa, valor, tudo. Faz toda aquela parte administrativa, né? Para organizar os custos e os ganhos, né? E assim, o que precisar ser melhorado, nós vamos identificando e vai investindo, claro, conforme o caixa que está entrando, né? Sim. É o normal de toda e qualquer empresa, não foge muito da linha, né? Hoje, na área de tecnologia, tem muitos fóruns, Sim, muitos cursos, muitos, sim, é que enfim, é, treinamentos, e muitos não requerem tantos investimentos é, quanto o tempo, né? Como vocês fazem para é. acompanhar tudo isso, essa inovação É que, toda? na verdade, já praticamente eu, por exemplo, eu sou formada em ciência da computação com pós em interface inteligente, mais uns 4 pós que tem, Sim. né. Então a gente está sempre buscando, que nem eu conversei com um colega nosso que tem um curso diferenciado de inglês, que eu disse para ele: "Ó, vou ter que voltar a conversar contigo para melhorar o meu inglês, até para poder conquistar os clientes fora do Brasil, né". Mas só um investimento que a gente vai organizando, vai vendo o caixa e vai colocando na pauta para conforme os meses, para não atrapalhar também nos prazos de desenvolvimento do sistema, né. A gente tem que estar sempre ali, né, na balança, né? Nem muito custo, nem pouco, tem que investir, É, Uhum. identificar as vida de bibliotecas que já gestão. tem hoje, para não ter o retrabalho, porque ninguém inventa a roda também, né.
Então, vai tentando organizar para fazer o que que é melhor, tanto para o cliente como para nós. Excelente. Karen, vamos falar agora um pouquinho sobre indicadores de desempenho, os KPIs, né? Uhum. Quais os indicadores não podem faltar, deixar de ser acompanhados por uma consultoria de resultados? Indicadores de desempenhos, quando a gente fala das pessoas, né, a gente precisa, com certeza saber a parte essa comportamental, entender, se ela tem equipe, como que ela está se relacionando com a equipe, feedbacks, ela precisa ter vários, pontos de indicadores que faça com que ela remeta o que ela vem executando no dia a dia, né. Então, nós temos em algumas empresas que eles, buscam o que que foi feito com a equipe, o que que foi feito com o time, desde o atendimento ao cliente, atendimento com o time, comemoração, reconhecimento, pontos que precisa de autoconhecimento também, o quanto ela se desenvolveu, o que que ela fez de capacitações. Então, esses são indicadores, assim, que são importantes ter numa avaliação de desempenho. Não falando de processos, falando só da parte de desenvolvimento humano mesmo, né. É bastante coisa. É O bastante coisa. RH e os líderes das empresas têm que realmente acompanhar. Esse é o papel do líder, né? É. Mas Simone, conte para nós como a Virtual Service lida com a gestão de atendimentos externos Diz em relação ao tempo e execução em atividades externas com da controle. equipe. Isto. Como eu falei, nós temos o sistema de demandas, né? Que Uhum. aí eu acabo sendo a gestora. Então, como eu já acabo conversando com o cliente, dou todo aquele aval, toda a estruturação, monto a estrutura, identifico as demandas. E isso eu vou passando para os colaboradores para poder desenvolver de uma forma que um não atrapalhe o outro e assim o sistema evolui cada vez mais, né? É excelente. Essa pergunta ela é muito voltada para outros, né, Sim, gestores que têm equipes que desenvolvem atividades externas, né, e que realmente é um desafio muito grande. Imagine 5 equipes, cada uma indo para um lado, fazendo é. um desenvolvimento. Como gerenciar tudo isso? No nosso caso, por exemplo, todos são home office, não é uma empresa única, assim, juntas. Sim, Então, esse desafio é maior para saber, será que todo mundo está andando na mesma linha, se está seguindo? Então, por isso, claro, confiança em primeiro lugar, né? sim. E os prazos. Ó, tu tem tais demanda, tu tem prazo de 3 dias, 2 dias, assim vai indo. E por isso que o sistema ali te monta os cards, que ele vai botar, tá em andamento, o que que tá impedido, vai passando. São, digamos, estilo agora eu esqueci o nome, né, que é a organização da estrutura, né, de Sim, status para a evolução do sistema, né. muito bem. Nós, obviamente, imagina uma empresa de contabilidade se não vai ter controles. Uhum. Chegou um tempo que nós tínhamos 37 controles de processos principal, apuração de tributos, folha de pagamento, Uhum. contabilidade, mas também tem muitas obrigações acessórias. Imagina, você sabe o Brasil como é que é. Então, nós chegamos a ter 37 formulários em Excel que as equipes tinham que acompanhar. Hoje ainda mantemos alguns controles, porque não temos um software ainda, É. o Fortus Hub ainda não está totalmente linkado com todas as nossas demandas, é um sonho. Mas hoje nós temos um software de gestão de atividades, gestão de Uhum. processo, onde tem sim um painel, onde a gente lista todos os clientes, todas as suas atividades que tem que ser desenvolvido, o prazo e a pessoa que vai atender. E a gente então faz o acompanhamento por este painel de bordo ali da execução dessas entregas todas e os líderes validam ali via recibos, né? Porque a baixa da atividade é via recibo. Então isso tem nos ajudado muito. Com Uhum. certeza hoje a gente reduziu para 1/3 essa Sim. quantidade de Agora eu controles. lembrei o nome, é Kanban, né. Tu O Kanban. monta isso, tu Uhum. monta os processos, tu tem os status, tipo vendedores. Cada vendedor tá tratando com o cliente. Como é que tá o cliente? Tá em andamento? Tá impedido? Tá impedido através do cliente ou nós tá precisando? E aí tu vai, agiliza e ele vai continuando e vê se fechou, finalizou. Então isso aí é muito bom até para as viradas de sprint que se fala, né, Uhum. que é para tu organizar para ver como é que ficou naquela demanda e o que que precisa melhorar para próximo mês. Excelente, muito bem. Karen,
Vamos falar agora para as pequenas empresas que estão querendo se organizar para buscar eficiência. Por onde elas devem começar? Elas precisam ter os seus processos de forma clara, para trazer essa clareza para as pessoas que estão trabalhando ali. Precisam ter a parte de treinamentos com as equipes. Agora estou atendendo uma empresa que ela é pequena, mas ela cresceu muito rápido. E foi justamente isso que eles falaram. Karen, a gente era pequeno, cresceu rápido, tudo aquilo que eu fazia para minha equipe de 5, hoje não consigo fazer para de 25. Sim, Né? Eu disse, não vai funcionar, porque hoje tu já tem um líder no meio desse processo também, não é tu mais que presta, faz o contato com o teu time, né? Então, eles desenharam os processos, começaram a ver quem fazia o quê, porque antes todos faziam tudo um pouco, né? Então, segmentar, né, o que eles realmente cada um tem que fazer, ter essa clareza, fazer um job rotation, que nem a gente fala, todos conhecerem os processos, porque na ausência de um, como ela é pequena, o outro vai fazer a cobertura e trazer a clareza, né, a comunicação, a transparência da parte da liderança para esse grupo, para eles poderem estar conectados com o desenvolvimento da empresa. excelente, excelente. Acredito que a gente já está indo para o final do nosso programa, aqui temos mais uns 4 minutinhos. Eu gostaria de saber como a liderança feminina, que nós estamos hoje com 2 líderes femininas, influencia na organização e na qualidade e detalhismo dos processos. Tem toda a diferença, né, Karen? Claro, não reduzindo nossos colegas, né, mas a gente acaba identificando pequenos detalhes que talvez o masculino não reconheça. Não é, apesar que na minha área é muito mais masculino do que feminino. Quando me formei, éramos em 4 meninas e 40 guris. Sim, Mas, para ter uma ideia, foi uma menina que ganhou o destaque de melhor aluno de todos os anos, todos os meses. Para de ver que a cabeça feminina está evoluindo, nós somos capazes de organizar e, claro, junto com nossos colegas, evoluir cada vez mais também. excelente. Eu, particularmente, adoro trabalhar com mulheres. Eu acho que realmente dão mais qualidade, mais detalhismo e mais carinho ali no atendimento. O homem é mais objetivo. Exato. Temos homens na equipe, mas 80% são mulheres. E o meu curso contábeis também era assim, era masculino, hoje é feminino. Deve ser por causa desse meu toque que eu digo que tem um diferencial na minha empresa, porque como eu que organizo, né, e tem esse carinho todo, a gente vai conquistando. Conquista E aí realmente. depois vai pegando mais meninas também para ajudar no nosso apoio. Muito bem. Simone, pode deixar o seu recado final para um líder ser realmente um gestor de sucesso nos dias de hoje? Hoje, para ser um gestor de sucesso, é preciso ser humano. A gente trata o técnico, mas ter essa parte humana. E não é passar a mão por cima, não é fazer vista grossa, não, mas é conectar realmente com as pessoas que estão ali na equipe, entender quem elas são, o que elas precisam, para tu realmente fazer com que elas performem de uma forma mais à vontade, que elas se doem realmente como tu quer, né? Então, esse líder ele precisa estar em constante desenvolvimento, ter uma mentalidade ágil, tomada de decisão rápida, né? Mas ter esse lado humano vai fazer o diferencial nas empresas de hoje. Excelente, maravilha. Agradeço imensamente aqui a Karen, a Simone pela presença de vocês, que trouxeram a sua experiência aqui para o nosso telespectador, e agradeço especialmente a vocês de casa que nos prestigiaram até aqui. Fiquem conosco para os próximos episódios do Papo Certo, acompanhem a gente lá no YouTube, curtam, compartilhem, lá vocês podem rever todos os programas, quiserem compartilhar com amigos, conhecidos, aqueles que precisam das dicas que as nossas convidadas trouxeram, e também lá no Instagram do Papo Certo. Então, muito obrigado a todos, boa noite.